criminalização do aborto. Não poderíamos, em uma aula sobre direitos humanos das mulheres, na jurisprudência do sistema interamericano, deixar de abordar a questão tão controversa, tão polêmica, que diz respeito à criminalização ou, o lado reverso, descriminalização do aborto. Não vamos adentrar aqui no mérito, nessa aula da certificação, dos inúmeros argumentos pró e contra a criminalização do aborto. Se alguém tem alguma dúvida sobre a minha posição, sobre o meu entendimento, eu sou contrário à criminalização do aborto. O que nós vamos ver aqui nesse ponto da aula é a jurisprudência do sistema interamericano e o que o sistema interamericano e também, de alguma forma, o sistema global tem respondido até o momento sobre essa questão. Embora não vamos adentrar a aspectos outros da discussão no sistema interamericano, eu não posso deixar de fazer uma crítica à forma como o assunto é abordado em pesquisas de opinião. Muitas pesquisas de opinião abordam as pessoas, seja pessoalmente, seja em questionários pela internet, indagando basicamente o seguinte: você é favorável ao aborto? Essa não é a pergunta correta a se fazer. A grande maioria das pessoas não são favoráveis ao aborto. Essa é uma discussão que, inclusive, sai do aspecto jurídico e ingressa mais em um desacordo moral razoável sobre a questão intrínseca do ato de abortar. O que deve ser indagado às pessoas é o seguinte: você é favorável a que uma mulher seja investigada, processada por ser um crime doloso contra a vida, julgada pelo tribunal do júri e eventualmente seja presa por ter praticado o crime de aborto? Eu adicionaria ainda mais uma questão numa pesquisa de opinião. Se a pesquisa de opinião realmente ter como objetivo evidenciar uma opinião pública sobre fatos reais, indagaria o seguinte: sabendo que o aborto é criminalizado no Brasil e que a criminalização do aborto não inibe a prática da conduta, que mulheres que têm condições financeiras abortam em clínicas ou clandestinas, ou com seus próprios médicos, pagando altas quantias, ou inclusive vão para outros países onde é permitido o aborto, e que as mulheres pobres, sobretudo mulheres negras e de bairros periféricos, mulheres pobres de um modo geral, para abortar, utilizam de métodos que são muito perigosos para a sua vida, mesmo sabendo disso, você é ou continua favorável à criminalização do aborto? Mesmo tendo a compreensão do impacto desproporcional da discriminação indireta em relação a mulheres negras e pobres? Uma pesquisa de opinião tem que considerar essa forma de abordar o assunto. Vejamos, porém, uma síntese do direito internacional dos direitos humanos a respeito da criminalização do aborto. Eu vou tentar ser bem objetivo e assertivo para que vocês não fiquem em dúvida sobre o assunto. Primeiro ponto que eu coloco: o direito internacional dos direitos humanos não incentiva a criminalização do aborto. Pelo contrário, a jurisprudência dos sistemas interamericano e global no sentido da descriminalização. Coloco aqui no sentido da descriminalização, não no sentido de impor ao Estado: você deve descriminalizar o aborto, mas sim no sentido de não olhar com bons olhos o fato de o aborto ser criminalizado. No âmbito do sistema global, há vários comentários gerais dos órgãos de tratado: o Comitê CEDAW, que é o Comitê sobre os Direitos das Mulheres, do Comitê de Direitos Humanos, do Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Comitê sobre os Direitos da Criança, enfim, dezenas de especialistas independentes que, praticamente de uma forma consensual, buscam convencer os estados que deve existir um direito humano ao aborto seguro. No âmbito do sistema global, nós temos uma jurisprudência muito clara.
No sistema interamericano, que veremos a partir de agora, não está tão explícito que o aborto não deve ser crime, mas jamais há um incentivo à criminalização. Pelo contrário, mas já antecipo e coloco: nem a Comissão, nem a Corte Interamericana de Direitos Humanos ainda decidiu de forma clara, expressa, sem qualquer dúvida, que a criminalização do aborto, ainda que em hipóteses excepcionais, como temos no Brasil, a criminalização do aborto é inconvencional, é incompatível com o sistema interamericano. Vejamos alguns pontos da jurisprudência. No ano de 1981, a Comissão Interamericana examinou um caso contra os Estados Unidos, que é o caso Baby Boy, em que aquela decisão mais antiga da Suprema Corte Americana acabou viabilizando um aborto, e isso chegou até a Comissão Interamericana. Quando a Comissão Interamericana disse o seguinte, lembrou o seguinte: o artigo 1º da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem estabelece que todo ser humano tem direito à vida. E só. Todo ser humano tem direito à vida. Quando das discussões do projeto da Declaração Americana, foi rejeitada nesse processo de discussão um texto que veiculava uma proposta que incluía na redação o seguinte: todo ser humano tem direito à vida e, além dessa parte, inclusive aqueles que ainda estão para nascer. Em resumo, quando olhamos para a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, nós encontramos a seguinte conclusão: os estados, no contexto do sistema interamericano, quando redigiram em 1948 a Declaração Americana, não quiseram deliberar sobre o assunto, porque sabiam que na região os códigos penais não criminalizavam por absoluto a prática do aborto, mas se admitia algumas hipóteses de aborto legal, como temos no Brasil desde a redação originária do Código Penal de 1941. Podemos extrair daí que os estados deliberadamente quiseram conservar uma margem de apreciação nacional. Primeira conclusão: a Declaração Americana não é um parâmetro convencional para impor a criminalização do aborto, e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem também não é um parâmetro convencional para que possamos invocar para sustentar a inconvencionalidade da criminalização do aborto. Vamos agora para a Corte Interamericana. Corte Interamericana de Direitos Humanos, ali ao lado esquerdo de caso Artavia está CID, mas na verdade é Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte IDH. CIDH abrevia Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em 2012, no julgamento do caso Artavia Murilo, também chamado de caso da fecundação in vitro contra a Costa Rica, agora a Corte Interamericana abordou e interpretou o artigo 4º, parágrafo 1º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E por que a Corte Interamericana precisou explorar o assunto? Porque neste caso estava sendo discutida uma proibição total e absoluta no âmbito da Costa Rica da fecundação in vitro, já que a fecundação in vitro causa necessariamente o descarte de embriões excedentários. Se o embrião for uma pessoa, a fecundação in vitro não pode ser viabilizada. Neste caso, então, a Corte Interamericana entendeu o seguinte: embrião não é pessoa. E a Corte avançou o artigo 4º, parágrafo 1º da Convenção Americana, quando protege o direito à vida novamente os estados, assim como fizeram em 48 na Declaração Americana, em 69, quando redigiram a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mantiveram aquela margem de apreciação nacional. E assim o fizeram quando incluíram a expressão em geral. O direito à vida deve ser garantido em geral, desde o momento da concepção. A expressão em geral conserva essa margem de apreciação nacional dos estados para responderem à criminalização ou descriminalização do aborto da forma como bem entenderem. Há diversos comentários gerais, como eu coloquei anteriormente,
dos órgãos de tratado do sistema global que fazem menção ao direito humano ao aborto seguro. Essa conclusão mais explícita ainda não foi alcançada no sistema interamericano. Tanto que, recentemente, quando a Corte Interamericana decidiu o caso Manuela e outros contra El Salvador, o juiz Eduardo Fio Grossi apontou no seu voto o seguinte: é procedente, é importante recordar que a Corte ainda não afirmou diretamente que o aborto seria um direito. Por isso, insisto, a Corte Interamericana ainda não afirmou que há um direito humano ao aborto seguro. Mas para mim está muito claro. Está muito clara uma crítica à criminalização do aborto implícita em pronunciamentos sobre o assunto, tanto no caso da fecundação in vitro, quanto também em medida provisória e em outras manifestações da Corte Interamericana sobre direitos reprodutivos das mulheres. E vejam ainda, para encerrarmos a questão do aborto, um outro ponto importante discutido no caso Manuela e outros contra El Salvador, que diz respeito ao sigilo médico em relação à notícia de aborto pela mulher em atendimento médico. Vejamos o que foi anotado pela Corte no caso Manuela e outros contra El Salvador. No presente caso, Manuela foi ao hospital após sofrer uma emergência obstétrica. Compartilhou com sua médica a informação que ela considerou pertinente e permitiu que esta lhe examinasse. A informação obtida pela médica ao atender Manuela foi posteriormente utilizada no processo penal contra ela. Portanto, Manuela foi obrigada a decidir entre não receber atenção médica ou que essa atenção fosse utilizada contra ela no processo penal. A Corte adverte que o desrespeito da confidencialidade médica pode inibir que as pessoas busquem atenção médica quando necessitem, colocando em perigo sua saúde e de sua comunidade no caso de enfermidades contagiosas. Seguindo ainda, peço a compreensão de vocês, porque é um trecho mais extenso da decisão da Corte, neste caso, Manuela. A respeito de casos de mulheres que necessitem de atenção médica após um parto ou sofrer uma emergência obstétrica, o Comitê CEDAW do Sistema Global já advertiu que a falta de respeito ao caráter confidencial da informação pode dissuadir a mulher de obter assessoramento e tratamento e, consequentemente, afetar negativamente sua saúde e bem-estar. Por essa razão, a mulher estará menos disposta a obter atenção médica para tratar enfermidades dos órgãos genitais, utilizar meios anticonceptivos ou atender a casos de abortos incompletos, e nos casos em que tenha sido vítima de violência sexual ou física. De forma similar, a Corte Interamericana registra que o Comitê de Direitos Humanos da ONU já ressaltou que o estabelecimento da obrigação de denúncia do pessoal da saúde pode inibir as mulheres de obter o tratamento médico requerido, colocando em perigo sua vida. O último fragmento deste caso, aliás, temos mais 2 fragmentos, mas é um fragmento importante. Fica comigo até o final. Neste sentido, a Corte considera que, em casos como o presente, caso Manuela, relacionados com emergências obstétricas, a divulgação de informação médica pode restringir o acesso a uma atenção médica adequada de mulheres que necessitem de assistência médica e que vão evitar ir ao hospital por medo de serem criminalizadas, o que coloca em perigo seus direitos à saúde, à integridade pessoal e também à vida. Com efeito, nestes casos, colidem aparentemente 2 normas: o dever de guardar segredo profissional e o de denunciar. Tratando-se de casos de urgências obstétricas em que está em jogo a vida da mulher, deve-se privilegiar o dever de guardar o segredo profissional. Portanto, as afetações causadas pela denúncia realizada pela médica, no presente caso, foram desproporcionais frente às vantagens que se obtiveram. Por isso, conclui a Corte, a realização da denúncia pela médica constituiu uma violação dos direitos à vida privada e à saúde de Manuela, estabelecidos nos artigos 11 e 26 da Convenção Americana. Como a Corte Interamericana não se satisfaz
em simplesmente colocar que houve violação, mas também quer que não ocorram novas violações, ela ainda considerou pertinente afirmar que o Estado deve adotar, no prazo de 2 anos contados da notificação da presente sentença, uma regulação clara sobre os alcances do segredo profissional médico, a proteção da história clínica e suas exceções. E vejam só, essa regulação deve estabelecer expressamente: o pessoal médico e sanitário não tem uma obrigação de denunciar mulheres que tenham recebido atenção médica por possíveis abortos. Não pode existir essa obrigação médica. Nestes casos, o pessoal da saúde deve manter o segredo profissional médico diante de questionamentos de autoridades. A falta de denúncia por parte do pessoal de saúde nestes casos não permite qualquer tipo de represália. 4. Os eventuais casos em que se pode divulgar a história clínica, as proteções claras sobre o resguardo dessa informação e a forma em que esta pode ser difundida, exigindo que ela se realize somente mediante ordem fundamentada por uma autoridade competente e ainda que se divulgue apenas o necessário para o caso concreto. Em resumo, no caso Manuela, uma jovem, na sequência de um provável aborto, completo ou incompleto, compareceu a um hospital e contou para a médica o que teria ocorrido. A médica revelou aquilo que deveria ser um segredo aos órgãos da persecução penal, à polícia, ao Ministério Público, de modo que Manuela foi condenado como em El Salvador, neste momento não havia o crime de infanticídio, ela foi condenada por homicídio a uma pena de 30 anos, que é um outro ponto extremamente importante da decisão da Corte Interamericana, em que ela determina El Salvador a revisar a pena do direito interno para o crime de feminicídio, porque neste caso, o aborto da criança, a mulher, segundo a acusação, a Corte Interamericana, por dizer que não é um tribunal penal, também não aprofunda muito nos fatos, mas supostamente Manuela teria matado seu filho após ele ter nascido. Atenção, a Corte Interamericana estabeleceu, e o precedente também vale para o Brasil, nos casos de aborto em que a mulher admite, confessa para um médico, para uma médica, para um profissional de saúde, não há uma obrigação do pessoal médico de denunciar para as autoridades. Pelo contrário, há um dever de sigilo, porque aqui, nessa colidência, dever de informar e resguardar o direito à saúde, o direito reprodutivo e também o direito à vida da mulher deve se ponderar no caso concreto para prestigiar a vida, a saúde sexual e reprodutiva da mulher. Para encerrarmos esse ponto, durante o governo Bolsonaro, o então ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, adotou a portaria 2282 de 2020, em que colocou o seguinte: é obrigatória a notificação à autoridade policial, pelo médico e demais profissionais de saúde ou responsáveis pelo estabelecimento de saúde que acolham a paciente nos casos em que houver indícios ou confirmação do crime de estupro. E isso para legitimar o procedimento seguinte do aborto. Essa normativa foi muito criticada por movimentos de mulheres, por movimentos de especialistas em questões sanitárias e de saúde sexual e reprodutiva, e foi questionada no STF pela DPF 737. No entanto, a DPF foi julgada extinta por uma alteração dessa normativa questionada. Uma alteração, porém, pela portaria 2561, ainda de 2020, que, na minha compreensão, não deveria ter resultado na extinção da DPF, porque prevaleceu alguns problemas. De acordo com o artigo 7º dessa nova portaria, em razão da Lei 13.718 de 2018, que alterou o artigo 225 do Código Penal, para tornar pública e incondicionada a natureza da ação penal nos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra a vulnerável, o médico e os demais profissionais de saúde ou responsáveis pelo estabelecimento de saúde que acolherem a paciente dos casos em que houver indícios ou confirmação do crime de estupro, deverão observar as seguintes medidas: comunicar o fato à autoridade policial responsável. A partir
de uma força mais expansiva do precedente da Corte Interamericana, no caso Manuela, essa comunicação do fato à autoridade policial contra a vontade da mulher, ainda que se trate eventualmente de um crime de estupro, pode sim violar direito sexual, reprodutivo e até mesmo a vida, porque se a mulher não quer se expor a uma persecução penal contra o agressor, ainda que seja um agressor sexual, ela pode se sentir dissuadida, desincentivada a procurar o atendimento médico, já que, de acordo com essa portaria, haverá o dever de notificação. No entanto, recentemente, no novo governo do presidente Lula, a ministra da Saúde adotou a portaria 13 de 2023, revogando aquela portaria anterior e, assim, superando aquele dever das autoridades, do pessoal médico, de notificar autoridades policiais, do Ministério Público, do sistema de justiça criminal, de um modo geral, quando se tratar de possível notícia de um aborto causado por estupro, gravidez causada por estupro. Com isso, encerramos mais um tópico dessa aula de direitos humanos das mulheres na jurisprudência do sistema interamericano.